Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema musical muito específico, a fonografia das tunas académicas portuguesas. Temos por base uma lista muito completa do Museu Fonográfico de Tunaril, o MFT, com dados até maio de 2025. A ideia é explorar um pouco a história, o propósito e o que estas gravações nos contam através deste acervo que é de facto único. Olá! Sim, é verdade, o MFT é um projeto mesmo único a nível mundial. É um museu virtual que não só lista os trabalhos fonográficos das tunas portuguesas, mas também, e isso é importante, mostra as capas. Nasceu em 2013 pela mão do Ricardo Tavares e do Jean-Pierre Silva, que é o curador atual, e nasceu, porque fazia falta um sítio que catalogasse isto tudo de forma organizada. E havia um risco real, quer dizer, de muita informação se perder, sites de tunas que desapareciam, e as edições muitas vezes eram muito pequenas, tipo 500, 1000 exemplares, mal saíam do circuito local. Percebo. Pronto, o MFT nasceu para isso. Já havia outros trabalhos, mas isto vai complementar. E claro, conta com outros colaboradores essenciais, o Eduardo Coelho, o João Paulo Sousa, o José Rosado e também o nosso saudoso Paulo Sareira. E na prática, como é que funciona? Qual é o objetivo principal do MFT? Bem, a missão é bastante clara. É recolher, catalogar, preservar e, muito importante, divulgar este património. Estamos a falar de muitas edições com tiragens pequenas, quer dizer, coisas que se podiam perder facilmente. Funciona como um museu virtual, com base nas coleções dos colaboradores, e tem uma galeria de imagens no Facebook que qualquer pessoa pode consultar. É um recurso ótimo para investigadores, os tunólogos e para o público em geral. Que excelente iniciativa de preservação. Ok, então vamos olhar para alguns dados. Que tunas é que têm mais trabalhos editados? Há algumas que se destaquem muito. Sim, há. O MFT já identificou mais de 300 títulos, a maioria deles a partir dos anos 90. Quem lidera é a Tuna Universitária do Porto, através do Orfeão Universitário do Porto, com 11 trabalhos. São 10 discos e um DVD. Logo a seguir, muito perto, está a Azeituna, da Universidade do Minho. Essa tem 10 trabalhos, 7 discos e 3 DVDs. E com 8 trabalhos, 7 discos e um VHS antigo. Porto, Minho, Coimbra. Isso sugere que a produção não está distribuída por igual, pois não? Como é que isso se espalha pelo país? Não de todo. Há uma concentração geográfica clara, especialmente se olharmos desde 1989. O distrito do Porto está muito à frente, com 91 trabalhos registados. Depois vem Coimbra, com 49, Lisboa, com 36, Braga, com 29. A seguir, Viseu, com 13 e Castelo Branco, com 10. Todos os outros distritos ficam abaixo da dezena. E há um dado mesmo curioso. Até maio de 2025, o distrito do Porto Alegre era o único, mesmo o único, sem qualquer registro fonográfico de tunas identificado pelo MFT. A sério, Porto Alegre sem nada. Isso é de facto inesperado. Mudando um pouco de assunto e formatos, houve edições assim mais especiais ou diferentes? Sim, houve uma fase, muito interessante, embora curta. 3 álbuns foram lançados ao mesmo tempo em 3 formatos: vinil, cassete e CD. O primeiro foi o Estudantina Passa, da Estudantina Universitária de Coimbra, em 1989. Depois, em 92, veio o Canto da Noite, também da Estudantina Universitária de Coimbra. E o último desta série foi em 93, o Serenatas das Fitas, da Estudantina Universitária de Lisboa. Foi o fim dessa era tripla. Lançamentos triplos, incrível. E outros marcos importantes? Por exemplo, gravações de festivais, que são eventos centrais para as tunas. Sim, claro. A primeira gravação de um festival que foi comercializada apareceu em VHS. Foi em 1993 o Festival Ibérico de Tunas Académicas de Aveiro, editado pela Tuna de Aveiro. O primeiro CD de um festival surgiu logo a seguir, em 94. Foi o Itu Sete Colinas, organizado pela Tuna da Universidade Internacional de Lisboa. E outros dados giros. A última edição em cassete que se conhece é de 2000, o álbum Tu Cantas Mais ou Menos, da Tuna Académica da Universidade Lusíada de Famalicão. Já o primeiro DVD de um festival apareceu em 2004, o Fitas, da Esna de Castelo Branco. E em termos de volume, de quantidade, quais foram as décadas mais produtivas para estas edições? Ora bem,
Os números mostram que a década de 2000 foi a mais forte, com 116 trabalhos. Depois vem a década de 2010, com 90 trabalhos, e a de 1990, com 79. E se formos ver ano a ano, o ano 2000 foi mesmo o pico, com 20 títulos lançados nesse ano. Talvez pelo acesso mais fácil à gravação, não sei. E um dado que dá que pensar. Estima-se que tenham existido umas 460 tunas desde os anos 80. Quase 500? Sim, mas a esmagadora maioria das gravações vêm de apenas 60, mais ou menos. Só 60? Basicamente. E, nos últimos anos, a produção de discos físicos caiu a pique. O que nos leva aos desafios atuais. Primeiro, é difícil saber tudo o que existe. Nem todas as tunas divulgam o seu historial. Depois, encontrar edições escutadas. Às vezes nem as próprias tunas as têm. É um quebra-cabeças. Nem vê-las. Mas imagino que este trabalho de catalogação do MFT enfrente dificuldades. Não deve ser fácil reunir tudo isto. Sim, enfrenta. Uma dificuldade é que muitos trabalhos não indicam o ano de edição, o que complica a organização cronológica. Outra é a fragilidade das embalagens. Muitas vezes são de cartão fino, não protegem bem o disco, nem a própria informação impressa, que se pode estragar. E depois, claro, há a preocupação com as edições que são só digitais. A informação online, pode desaparecer de um dia para o outro. Isso dificulta muito a investigação futura, ao contrário de ter um exemplar físico, mesmo que esteja em mau estado. Isso cria um cenário onde a história mais recente pode ser ainda mais frágil, não é? Exatamente. E isso leva-nos à questão da preservação mesmo? Como é que se guarda isto? Exatamente, esse é o ponto central. Falta muitas vezes uma cultura de arquivo nas tunas, ou pessoas dedicadas a isso. Os arquivos, quando existem, estão dispersos, muitas vezes em mãos privadas, de antigos membros. Pois. A catalogação, enfim, raramente é adequada. Perde-se informação que podia estar em atas noutros sítios. A memória das pessoas é valiosa, claro que sim, mas não substitui um arquivo físico, bem organizado e, idealmente, com cópias digitais. Backup. Sim. Por isso, o trabalho do MFT, mesmo dependendo muito das coleções pessoais de quem o criou, é vital. Então, resumindo esta nossa conversa, o que é que retiramos desta análise aos dados do MFT? Fica a ideia de um património muito rico, com muita história, mas ao mesmo tempo algo frágil. Fica claro, então, que o Museu Fonográfico Tunaril está a fazer um trabalho fundamental, a salvaguardar uma parte importante da nossa cultura musical, académica. Sem dúvida. É um espólio cultural muito importante que reflete décadas de vida académica, de música, de convívio, mostra a vitalidade das tunas, sem dúvida, mas também nos alerta que é preciso continuar a cuidar desta memória. O registro físico, com todos os seus defeitos, ainda é uma segurança que o digital por si só às vezes não dá. Com esta natureza tão passageira do digital e as falhas na preservação física, que outras histórias, que outras músicas de tunas, se calhar de grupos menos conhecidos ou que já nem existem, poderão estar neste preciso momento em risco de se perderem para sempre? Como é que se garante que a memória coletiva deste fenómeno continua? E fica talvez uma reflexão para quem nos ouve. Com esta transição para o digital, que é cada vez mais presente, como é que podemos garantir que as manifestações culturais de hoje, como a música das tunas que já nasce digital, não se perdam? Como assegurar que chegam às gerações futuras, mesmo sem aquele objeto físico a que nos habituamos? Fica a questão.